Jogada com Jorge Vinícius. Jorge Vinícius chegando na área com as notícias do esporte e tá com a agenda cheia por aqui. Vamos começar por onde, Jorge Vinícius? Bom dia. Bom dia para você, Adriana, Mauro Taliaferri, a todos que nos acompanham no Brasil e no exterior. Vamos deixar a crise da CBF para o final, né? A gente já abordou um dos temas principais que tem ganho não só a página esportiva, mas outras esferas também no início do nosso Nova Manhã aqui, e a gente fala já já sobre o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF. Vamos começar com o Brasileirão. Campeonato Brasileiro, segunda rodada, no último sábado foram realizadas 3 partidas, o Santos ganhou seu primeiro jogo no campeonato, derrotou na Vila Belmiro o Ceará por 3-1. São Paulo segue sem vencer na competição, o atual campeão paulista foi a Goiânia, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0. Red Bull, Bragantino e Bahia empataram em 3-3, jogaço com 6 gols. Ontem a sequência da competição com a vitória do Fluminense 1-0 diante do Cuiabá. O Corinthians ganhou a primeira com o comando do seu novo treinador, o Silvinho. Venceu o América Mineiro fora de casa em Belo Horizonte por 1-0. Fortaleza goleou o Internacional 5-1. É o líder do Campeonato Brasileiro, Fortaleza. Impressionante, hein? A campanha que faz o Fortaleza. O Palmeiras derrotou a Chapecoense ontem também no Allianz Parque por 3-1. O Juventude perdeu em Caxias do Sul para o Atlético Paranaense por 3-0. E o Atlético Mineiro com gol de Hulk venceu no Recife o Sport por 1-0. Portanto, agora os líderes do Brasileirão são Fortaleza com 6 pontos, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Mauro, alguma surpresa aí nessa segunda rodada do Brasileirão? O placar do Fortaleza 5-1 para cima do Internacional, acho que foi um dos principais destaques, né, dessa rodada em termos de goleada, né, agora do novo líder do Campeonato Nacional, não, Mauro? Mas o destaque é o Atlético Goianiense, né? Pintou o campeão, né, Jorge? O Atlético Goianiense fez 2-0 para cima do São Paulo por 2-0 e o Atlético venceu o jogo de ida jogando diante do Corinthians na Arena Neoquímica. E pela Copa do Brasil, o Atlético ganhou também de novo do Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil. Então, é o terror dos times Adriana, paulistas. pintou o campeão. Pintou o campeão. Não, o tricolor de Goiânia. Então. Eu fiquei aqui quietinha, eu não vou ficar entrando nessa de vocês não, minha gente, tá no começo, calma que eu sou grande, quem é grande sabe o seu final. Vamos lá. Vamos agora do Campeonato Brasileiro, da Série A do Brasileirão para a Série B, destaques para os considerados grandes, né, que disputam essa temporada, no caso de Vasco da Gama, Botafogo, Carioca e também o Cruzeiro. O Vasco foi a Campinas ontem, empatou diante da Ponte Preta em 1-1. O Botafogo no sábado derrotou o Coritiba, jogando no Rio de Janeiro por 2-0. E o Cruzeiro, que situação do Cruzeiro! O Cruzeiro perdeu em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte, para o CRB de Alagoas por 4-3. Jogo de 7 gols e nova derrota do Cruzeiro, uma crise sem fim da equipe da Raposa do Cruzeiro, também agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Do futebol para a Fórmula 1, aconteceu esse fim de semana, no dia de ontem, o Grande Prêmio do Azerbaijão, no circuito de Baku, e teve a vitória do mexicano Sérgio Pérez. Sérgio Pérez da Red Bull terminou como o campeão, liderou a corrida por um bom tempo e terminou a prova ganhando, conquistando pela primeira vez da temporada no circuito, portanto, de Baku, no Azerbaijão. Sebastian Vettel ficou na segunda posição e o francês Pierre Gasly terminou em terceiro. Próximo Grande Prêmio de Fórmula 1 acontece no domingo, dia 13 de junho, agora no Canadá. Na classificação geral, o holandês Max Verstappen com 105 pontos lidera. Colocado é Lewis Hamilton com 101 pontos e o terceiro com 69 pontos é o mexicano Sérgio Pérez. Ainda nos outros esportes olímpicos, Liga das Nações, no masculino, sábado o Brasil vence a Sérvia por 3-1. Brasil volta à quadra agora contra a Holanda na próxima quarta-feira. E na Liga das Nações feminina de vôlei, a seleção brasileira venceu também ontem a Sérvia por 3-0. Agora joga hoje diante da seleção da Bélgica. Vale destacar que no masculino o Brasil é segundo colocado, são 6 jogos com 5 vitórias e 1 derrota. E no feminino
a nossa seleção brasileira é a terceira colocada, 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota. E aí a gente parte para a crise da Confederação Brasileira de Futebol. A crise que envolve realização da Copa América no Brasil, manifestação do técnico Tite, dos principais jogadores de todo o elenco, neste momento que defende a seleção das eliminatórias, presidente da CBF afastado, né, por 30 dias do cargo, Rogério Caboclo, em virtude aí de uma investigação de assédio sexual e moral contra ele. Quem assume agora é Antônio Carlos Nunes, que é vice-presidente, mais velho da entidade, um dos 8, ele assume o cargo. Coronel Nunes já presidiu interinamente a CBF no ano de 2016, entre os meses de janeiro e março, e agora volta a comandar nesse período de 30 dias. Em caso de banimento de Rogério Caboclo da presidência da CBF nos próximos dias, Coronel Nunes vai ser obrigado a marcar novas eleições. E a gente vive uma expectativa do Jogo do Brasil amanhã, Mauro, Adriano e amigos do Nova Manhã, das eliminatórias na 6ª rodada em Assunção, no Paraguai, porque depois desse jogo nós teremos um pronunciamento oficial do técnico Tite, do capitão da seleção Casimiro e de outros importantes jogadores, se eles vão participar ou não da Copa América, que está marcada para começar no Brasil no próximo domingo, dia 13 de junho, com o Brasil diante da Venezuela, em Brasília, no Mané Garrincha. Existe a possibilidade do elenco brasileiro e do treinador Tite descartar a participação na Copa América. Existe a possibilidade também do Tite pedir demissão. Existe a possibilidade também, Mauro, a gente não refuta essa situação, do próprio treinador da seleção brasileira, o Tite, ser demitido amanhã, depois do jogo contra o Paraguai. Essas chances diminuíram porque o Rogério Caboclo foi afastado da entidade. Porque caso permanecesse como presidente da CBF, já está circulando uma informação, e isso de fato existe, de que Rogério Caboclo poderia até mesmo demitir o Tite e convocar, contratar para novo técnico da seleção, Renato Gaúcho. Mas a gente vai aguardar mais um episódio dessa minissérie. Crise da CBF, afastamento do presidente Rogério Caboclo e a participação do Brasil nas eliminatórias, com a Copa América batendo nas portas amanhã, depois do jogo lá em Assunção, no Paraguai. Amanhã a gente vai ter uma definição, vai ter pelo menos uma visão mais clara do que vai ser aí tanto o futuro da seleção, como também a participação da seleção na Copa América, né? E tudo isso, né, Jorge, fruto de uma mistura que é tradição nossa aqui no Brasil, aliás, isso é uma tradição mundial, né? De uma mistura de política e futebol, né? Isso o futebol, ele tem uma força de mobilização muito grande, os políticos sabem disso, não só aqui no Brasil, e querem pegar uma carona no futebol sempre que possível. E aí dá nisso, né? Dá nessa confusão toda que a gente mais uma vez vive no futebol, sem falar nos incontáveis casos de corrupção dentro da CBF. Os últimos presidentes todos da CBF tiveram que se afastar, respondem a processos, a investigações, o Zé Maria Marinho foi preso, enfim, é isso que temos em termos de dirigentes de futebol, pelo menos no posto máximo aqui do nosso futebol no Brasil, né, Jorge? Verdade, concordo com você, Mauro. Infelizmente, quem tem o poder de comandar, de dirigir a nossa entidade, a CBF, só está dando exemplos negativos. Presidentes afastados por corrupção, outros presos, e agora o atual presidente também afastado do cargo nos próximos 30 dias por investigação com relação a assédio sexual e moral. Infelizmente, o comando do futebol brasileiro mais uma vez presta um desserviço para a sociedade e para a própria entidade. Não dá bons exemplos, não. A gente vai aguardar por esta investigação, mas já deixo aqui de prontidão uma situação envolvendo o Rogério Caboclo. Opinião minha, dificilmente Rogério Caboclo vai voltar a comandar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Mas vamos aguardar pela investigação, pela confirmação oficialmente dos fatos e pela saída do atual presidente da entidade. A gente volta amanhã com outras notícias eliminatórias, a crise da Copa América, a seleção brasileira e o que vai rolar ainda durante essa semana. Tá legal?
Valeu, Jorge. Jorge Vinícius diariamente aqui com a gente, trazendo a jogada, os principais temas do noticiário esportivo no Nova Manhã.